Estamos de volta para darmos continuidade à nossa terceira parte do nosso estudo sobre Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então nós vimos toda aquela condição no período que a gente costuma chamar de entre guerras, aquele período que vai de 1920 até 1939, onde o mundo passa por diversas mudanças, incluindo um período de grande crescimento nos Estados Unidos, na década de 20, com uma especulação financeira na Bolsa de Valores americana, onde todo mundo buscava ganhar muito dinheiro, muito rapidamente, em pouco tempo e ficar muito bem de vida. Então as pessoas se desfaziam de seus bens de raiz, como se diz, aquele bem que firme, uma casa, um apartamento, um imóvel, uma terra, uma fazenda, para investir na Bolsa de Valores, em busca de um ganho rápido. Tá certo? Então essa Bolsa de Valores vai quebrar devido a ter uma hora em que todo mundo quer vender as suas ações, quer vender as suas participações nas empresas, mas todo mundo está querendo vender. Ninguém está querendo comprar. Quando a lei da oferta e da procura, a oferta é maior do que a procura, o preço cai. Foi o que aconteceu. As ações despencaram, a bolsa quebrou. A bolsa quebrando, estas consequências todas se espalham por todo o mundo, na Europa inclusive. Esta quebra da Bolsa de Valores, devido à ligação, já o início de uma globalização forte no mundo, não vai afetar a União Soviética, porque a União Soviética tinha uma economia fechada, somente entre os países socialistas. Como eles comerciavam muito pouco com o mundo capitalista, eles não sentiram tantos efeitos dessa quebra da Bolsa de Nova York. Esta quebra da Bolsa Americana vai levar a um grande desemprego em todo o mundo, na Europa fortemente. Então, países como a Alemanha e a Itália, que vai ser o foco do nosso estudo, vão passar a ter um grande número de desempregados. Todo mundo passando necessidade. Isto vai levar, aqui mais na frente, Hitler e Mussolini estabilizem seus partidos políticos e assumam o poder. O Hitler vai inicialmente seguir os passos de Mussolini e depois ele vai ultrapassar as ideias de Mussolini e ficar mais forte na Alemanha do que o Mussolini na Itália. Depois de diversas anexações territoriais dos países em volta da Alemanha, visando obter o que ele chamava de espaço vital, que era aquele espaço necessário à formação de uma grande Alemanha, ele vai invadir a Polônia. Depois dessa invasão da Polônia, a França e a Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha. A guerra vai se desenvolver rapidamente, a Alemanha vai aplicar a guerra relâmpago, usando blindados e aviação, e vai entrar fortemente na direção da França, contra a qual a Alemanha possuía grandes ressentimentos devido à Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha teve que pagar pesadas consequências da guerra. Perdeu Alsácia, perdeu Lorena. Hitler, nesta rendição da França, fez questão de mandar que a rendição da França fosse assinado no mesmo vagão, no mesmo local que a Alemanha se rendeu à França na Primeira Guerra Mundial.
Então a Alemanha já encosta no Atlântico, bota para correr toda uma tropa de francês, inglês, belga, todo mundo, que ele foi empurrando em direção ao mar. E ninguém sabe por que ele não mandou os blindados avançarem sobre essa tropa. Eram mais de 300 mil homens que foram retirados das praias de Dunkerque. Se ele mata esses 300 mil homens, se ele destrói, seriam 300 mil homens a menos para as tropas aliadas, para que eles conseguissem repor essa quantidade de gente, daria um tempo para que a Alemanha continuasse com o seu avanço. Talvez se ele tivesse feito isso, talvez a maior parte da Europa de hoje estivesse falando alemão. Depois disso, o Hitler decide invadir a Inglaterra. A Inglaterra vai resistir. Ele teria que invadir a Inglaterra pelo mar. Mas para que ele conseguisse invadir pelo mar, ele deveria dominar o ar. Porque se os navios dele avançassem naquela distância de 100 quilômetros aproximadamente para invadir a Inglaterra, a Força Aérea Inglesa iria ter nos aviões um alvo muito fácil. Então, neste ponto, a Alemanha já dominava boa parte, ou quase toda a parte da Europa continental. Naquele momento, a Itália era aliada de Hitler, já tinha a Itália entrado na guerra, porque ela entra na guerra 4 dias antes da França se render. Os outros países, neutros ou simpatizantes. E na Europa, somente a Inglaterra resistia. O que para a Inglaterra era muito mais fácil, porque ela era uma ilha. Ela já tinha no próprio mar uma linha defensiva. Então a Inglaterra conseguiu retirar as tropas de Dunkerque, recebia apoio material dos Estados Unidos, mas a Alemanha decide atacar aqueles navios, mesmo neutros, que estivessem apoiando França e Inglaterra. Alguns navios brasileiros serão afundados decorrente desta política alemã. Como ele não consegue vencer a Inglaterra na batalha aérea que vai acontecer, ele muda os planos, porque ele só poderia invadir a Inglaterra se ele tivesse um pleno domínio aéreo, uma supremacia aérea muito forte. Aí o Hitler muda os planos e diz: vamos partir para o leste, em direção à União Soviética. Então o que é que o Hitler queria? Obter territórios mais a leste até do que a Polônia, que tinha sido dividida entre Alemanha e União Soviética. Ele queria entrar na União Soviética para obter matéria-prima para a indústria alemã. O principal objetivo dele era destruir o comunismo soviético, porque ele dizia que comunismo e socialismo não tinham capacidade de enfrentar as dificuldades econômicas do momento. Não vamos nos esquecer que o Hitler e o Stalin tinham assinado um tratado de não agressão. Mas desde quando o Hitler assinou aquele tratado, ele já não tinha intenção de cumpri-lo. E em junho de 1941, ele começa a Operação Barba-Roxa e o Stalin é surpreendido pela invasão alemã. Muito bem. A Alemanha chega próximo a Moscou, captura milhões de soldados russos e vai executar a ordem que tinha sido dada: matar todos os homens para se evitar que eles um dia viessem a fazer oposição ao exército alemão.
Aqui nós temos uma charge em que os dois estão trocando flores, mas nas costas tem um sabre. E depois nós vamos ver que eles empunham o sabre e escondem a flor. Então a Alemanha parte dividindo em 3 direções dentro da União Soviética, em 1941. Aí vamos dar uma parada e, concomitantemente, vamos ver o que acontecia no Extremo Oriente, lá no Japão. Então, lá no Japão, que era uma ilha, ainda é, depois vão dizer que eu disse que o Japão não é mais ilha, o Japão, uma ilha fechada, tá certo? Sem querer ligações com o Ocidente, para que ela não viesse macular as suas tradições milenares. E o Ocidente quer comerciar com o Japão e vai forçar a abertura econômica do Japão para que as potências imperialistas tenham mais um mercado para vender os seus produtos. E aí, lá no início do século XIX, Matthew Perry, comandante de um navio, de uma flotilha, aponta para Tóquio e ameaça bombardear Tóquio se os portos japoneses não fossem abertos. O Japão vai iniciar sua industrialização, mas antes disso vai haver uma guerra interna, um conflito entre os tradicionalistas e os progressistas. Um não queria esta ligação com as ideias ocidentais e o outro lado queria a importação dessas ideias ocidentais. Tá certo? O Japão vai travar uma luta interna, o imperador, que era favorável à abertura, vai vencer, e o Japão vai incorporar todas as tecnologias e vai passar a querer ter um império japonês, mas vai precisar de território para que, através da posse desse território, ele pudesse ter acesso a matéria-prima e alimento. Em um determinado momento ele vai entrar em choque com outros países imperialistas, porque eles vão disputar os mesmos territórios com outros países. Vamos ver como que aconteceu esta briga dentro do Japão. Então tem um filme que retrata uma condição de um militar francês. Na ideia, no filme se dá a entender que ele é americano, mas esse oficial, na vida real, era um francês. Então, as nações ocidentais tentavam abrir os portos japoneses ao comércio internacional. O rei, para que conseguisse impor a ideia dele, tinha que vencer, subjugar, colocar sob as suas ordens os grandes chefes tribais samurais. Todo mundo combatendo tipo samurai, o imperador perderia. O imperador decide comprar armamento e treinamento de outros países. Vem este oficial francês que vai ensinar para os japoneses como é que se luta, com as novas metodologias, fuzil, metralhadora, canhão, tudo isso. Num primeiro confronto, este oficial francês é capturado e levado para uma aldeia samurai, lá do samurai na montanha. Chegou muito machucado, foi cuidado pelos próprios moradores da aldeia. Casualmente ou propositalmente, foi cuidado pela família de um dos chefes da aldeia que ele matou no combate. E ele é maltratado, chamado de desgraçado. Desgraçado era quando era elogio. De todo jeito. E ele começa a aprender a lutar com uma espada de samurai com um pedaço de pau. As crianças brincando, iam brincar com ele, ele ficava treinando,
e tinha um cara que não gostava dele, que é esse que está aqui nessa luta. E esse cara desafiava com o tal do pedaço de pau. E toda a vida o caba dava uma surra nele. Até que um dia ele treina, o cara vem de novo para cima dele, ele pega o pedaço de pau e luta com um cara e dá empate. Aí todo mundo fica se entreolhando. Então ele estava aprendendo tudo aquilo do conhecimento da aldeia. Tá certo? No fim, esse outro cara aqui da direita embaixo, ele passa a seguir os conselhos desse cara que era o chefe maior, o samurai maior. E no fim vai haver um confronto forte entre ele e as tropas imperiais. O ataque é um fracasso contra os samurais. Ele consegue escapar vivo, volta para a aldeia e vai viver lá com os samurais. Mas já subjugados todos pelo imperador. Então, o Japão, já sob a tutela, vamos chamar assim, das tecnologias ocidentais, começa a se expandir. E aí vai dominar um pedaço da China, porque o Japão queria dominar todo o Sudeste Asiático. Veja a dificuldade de você dominar uma região que é só ilha. Ilha. Para você ir de um canto para o outro, você tem que ter um bocado de navio. Mas estava sendo toda a fonte de matéria-prima e de alimento. O Japão sabia que, em um determinado momento, ele iria ter que enfrentar o poder naval dos Estados Unidos. E aí, em dezembro de 41, a base americana de Pearl Harbor é atacada pelos japoneses. De surpresa, um domingo de manhã, alguma coisa assim. Centenas de mortos, colocam um bocado de navio fora de combate. Quando este ataque aconteceu, um almirante japonês disse para os demais: nós acordamos um leão adormecido. Porque este oficial da Marinha japonesa tinha feito curso nos Estados Unidos e ele sabia a capacidade industrial dos Estados Unidos. Então seria só uma questão de tempo para que os Estados Unidos colocassem em funcionamento toda a sua capacidade industrial para se voltar contra o Japão. Neste primeiro ano de combate, os Estados Unidos tomam muita sarrafada do japonês. E o japonês sai conquistando ilhas do Oceano Pacífico, Indonésia, Singapura. Isso, os Estados Unidos já estão em guerra. Paramos esse ponto e voltamos para a Alemanha versus Rússia. A Alemanha invade a Rússia e começa avançando fortemente, até que em um determinado momento empaca. O inverno russo vai parar os alemães, assim como parou lá no tempo da Revolução Francesa os franceses de Napoleão, que foram querer dominar a Rússia. Diante desta parada, desta resistência dos russos, facilitada pelo inverno, Hitler muda o plano e quer se virar para a região do Volga, porque tinha muito petróleo no Cáucaso. E vão encontrar a cidade de Stalingrado, que o Hitler queria conseguir dominar Stalingrado, porque era a cidade que tinha o nome de Stalin. Vai acontecer uma luta forte. E em janeiro de 1943, já estamos perto, ocorre a rendição alemã em Stalingrado. É a primeira grande derrota do exército alemão. E aí o povo já começa a ver, o alemão não é tão forte quanto se pensa. Nesta imagem aqui em cima, este soldado segurando um fuzil com uma luneta da Batalha de Stalingrado, ele teve uma grande participação na redução da velocidade de Stalingrado, na resistência contra os alemães. Ele é um soldado franco-atirador. Então o nome dele é Vasily Zaitsev. Ele nasceu em 1915, no período da Primeira Guerra Mundial, e só foi morrer em 1991.
o que significa que quem passou na frente dele, em Stalingrado, ele morreu. Ele provocou nos alemães 243 baixas. Ele fazia um desacerto tão grande na tropa alemã que os alemães mandaram o instrutor, o professor mais alto dos franco-atiradores para combater esse cara. E ele matou o professor alemão. Foi muito homenageado. Jornalzinho que circulava na Stalingrado conclamando a resistência, falava nele todo dia, se contando a história. Tem um filme sobre ele em algum canto. Eu assisti. Muito bem. Então foi a maior batalha da guerra. Primeira grande derrota do exército alemão. E vamos continuando. Nesse momento, a Itália é invadida e o Mussolini cai. As tropas da Itália não conseguem cumprir aquelas atribuições que lá atrás nós vimos o Hitler deu para o Mussolini. Suas tropas vão dominar o Mediterrâneo e vão dominar o norte da África. Não conseguiu cumprir nenhuma nem outra. Neste momento, os aliados já se voltam para conquistar a Itália. O Brasil vai participar desta conquista na Itália, deste avanço aliado na direção das tropas alemãs. Então, os aliados conquistam Sicília, a Península Itálica, o Mussolini cai em desgraça, os ministros forçam um pacto com os aliados, o Duce recusa, rei demite o Mussolini e vai preso nos Alpes. Aqui tem uma passagem interessante. Ele ficou preso num castelo nos Alpes. Mas o Hitler considerava o Mussolini um amigo. Ele manda preparar uma tropa de elite, de comandos, para soltar o Mussolini desse castelo italiano, nos Alpes. Essa tropa é uma tropa reduzida, poucos homens, conseguem resgatar o Mussolini e botam o Mussolini de novo dentro da Itália para reagir aos aliados. A Itália sai da guerra, a Alemanha reage, invade a Itália e monta uma linha gótica defensiva nos Apeninos. Nesta linha aí o Brasil vai combater. Muito bem. Então nós vimos que estamos com uma frente lá na Rússia, a Alemanha lutando contra os russos, estamos com uma frente na Itália, e os aliados querem dividir mais ainda a tropa do Hitler, para que ele não consiga concentrar todas as tropas num ponto só. Aí eles disseram, vamos abrir uma nova frente, vamos invadir a França. Então concentram tropas na Inglaterra, com o objetivo de entrar na Europa abrindo uma nova frente, retomar a França e chegar em Berlim. Então, em 6 de junho de 1944, 150 mil soldados participam da maior operação de desembarque. 50 mil veículos. O exército alemão não resistiu. Em 25 de agosto, os aliados tomam Paris. Nesse momento, os alemães ainda combatiam na Itália e lá no leste europeu contra os russos. Este desembarque foi todo ele planejado e depois os aliados montaram portos flutuantes, uns grandes quadradões, cubos enormes, em que um engatava no outro, ele entrava no mar, o navio encostava lá na ponta e os veículos vinham por cima desse pontilhão flutuante, para poder conseguir desembarcar tanta gente. Porque não é só o soldado desembarcar, ele tem que desembarcar, não morrer, conseguir avançar mais uns 100 metros, mais uns 200 metros, os navios atirando com artilharia naval em cima dos alemães, para que eles consigam entrar, o paraquedista saltando lá atrás, para impedir que chegasse reforço no local do desembarque. Nesse momento houve uma falha do exército alemão,
que não usou os seus blindados para atacar o desembarque. O pessoal não quis levar a notícia para o Hitler, não quis incomodar, e ele não mandou que os blindados atacassem. Então os Estados Unidos, nessa altura, já está na guerra, sofre derrota. Em junho de 1942, contra o Japão, vai acontecer a Batalha de Midway. Nesta batalha, um determinado almirante japonês comete uma falha. Ele não sabia se atacava a marinha americana que vinha ou um alvo em terra. E para isso, conforme fosse o ataque, era a bomba que ficava ligada no avião. Então ele mandou trocar. Quando ele mandou trocar, descobriu que a força naval americana estava vindo. Aí ele teve que novamente mandar destrocar a bomba. Nesse meio tempo ele perdeu tempo para fazer o ataque de surpresa em cima dos americanos. Então boa parte da marinha japonesa foi destruída. Já em 44, 2 anos depois, os Estados Unidos já estavam ocupando pontos estratégicos da defesa japonesa. E tomam as ilhas de Guadalcanal e Iwo Jima. Tem uma série que foi mandada na Netflix, que foi mandada rodar as filmagens pelo governo americano durante a guerra. Ele contratou 5 diretores de cinema e eles foram para a guerra. E eles filmaram diversos eventos, o desembarque da Normandia, a Batalha de Midway. Aí um dos capítulos dessa série, que é Five Go Back, ele mostra como é que foi que aconteceu na Batalha de Midway. Tem filmagens reais, muito interessante. Então vamos voltar, 1933, alemães chegam ao poder e vão iniciar como uma política de Estado uma propaganda anti-judaica. Vão fazer as leis de Nuremberg, que nós já vimos, que caracteriza a segregação dos judeus. Quando começa a guerra, os alemães começam a matar os judeus, principalmente no leste europeu. Era muito comum. Quando ele avança na União Soviética, quando ele pega a comunidade judia, ele fuzila todo mundo. E aqui estão imagens desses encontros. Então, nós estamos matando de uma maneira não muito rentável, começaram a discussão. Precisamos matar de um jeito mais sistematizado, mais organizado. E começaram a discutir qual seria a melhor maneira. Então, adotar uma solução final. Esta missão é dada para Heinrich Himmler. Então ele disse, vamos fazer os campos da morte, com câmaras de gás e cremação dos corpos. Aí o alemão começa a notar que vai perder a guerra. Aí eles dizem, rápido com acabar com esses judeus. Temos que vencer a guerra racial. O principal campo era o de Auschwitz, na Polônia. Ao todo, vão morrer 6 milhões de judeus. O que não quer dizer que tenha morrido só judeu. Pessoa com determinados vícios, mesmo que se fossem alemães, morriam ciganos, tá certo? Gays, evangélicos, matava todo mundo. E aparece este filme, que é a solução final. Ele vai falar sobre Adolf Eichmann, que é o cara que foi sistematizar esta situação. Isso aqui, duas de cima coloridas, partes do filme. Aqui na frente é uma vala, os judeus estão dentro dessa vala vivos, em pé, e dentro da vala, homens, mulheres, crianças de colo, não colo, e ele levanta a mão, quando ele baixa a mão é a ordem para fogo. E eles matam todo mundo, uma infinidade de gente. E aqui quem escapou foi para o campo de concentração. Enquanto tiver força para trabalhar para o alemão, ele trabalha. Quando não puder mais, ficar como esse que está muito magro aqui, vai para o forno, sem problema.
quando os generais americanos alcançaram os primeiros campos de concentração e de extermínio, fotografaram tudo, filmaram, mandaram pegar a população que morava em volta, para que a população que morava em volta visse e limpasse, porque eles sabiam o que estava acontecendo e ficaram calados. Se falasse, morria, mas tinham que ter uma maneira de reagir. Tem um local que fala um filme, se eu não me engano, é O Fotógrafo de Auschwitz, em que um preso é fotógrafo e ele começa a filmar com autorização, a fotografar com autorização do campo, as cenas do campo. E quando os caras notaram, tinham formado um conjunto de imagens que servia de prova contra todo mundo que trabalhou no campo. Aí eles vão querer pegar para poder destruir. Aí esse fotógrafo some com os negativos. Esses negativos vão ajudar na condenação futura das pessoas que participaram desse evento. E os primeiros que foram alcançados tratavam os primeiros alemães como se aquilo fosse uma coisa muito normal. Não, eu só estou, mandaram eu matar, eu estou matando. Mais ou menos nesse estilo. Então, o Holocausto, o Adolf Eichmann, ele era o gestor da logística das deportações, para mandar para gueto e campo de extermínio. Mandar em massa. Então, no final da guerra, ele foge para a Áustria. Tinha muito alemão na Áustria, tanto é que a Áustria foi anexada pacificamente à Alemanha. Em 1950, ele foge para a Argentina e vai viver como um cidadão alemão, imigrante de longas datas, que vocês se lembram, que foi comentado, que a Argentina tinha uma ligação forte com a Alemanha durante a guerra. A Argentina fornecia alimento para a Alemanha e a Alemanha fornecia aço, produtos acabados para a Argentina. Nem pagava, só trocava, troca direta. E aí o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, faz uma operação visando capturar este cidadão, o Eichmann, na Argentina, para que ele fosse julgado em Israel e, caso fosse condenado à morte, pagasse, cumprisse a pena em Israel. Ele é enforcado em Israel. Então, nesta confusão toda, o Brasil, que teve navios afundados, porque estava enviando material para a Inglaterra e para a França, tem alguns navios afundados. Vão acontecer movimentos nacionais nas ruas lotadas, pedindo para que o Brasil declare guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. O Brasil vai declarar guerra. Mas isto é um assunto para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e boa noite.